Esdras 4, 9 e 10 somente. E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. E a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja a tua mão comigo, e fazem que do mal não seja eu afligido. E Deus concedeu o que ele lhe tinha pedido. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, aleluia. Para quem não sabe, aleluia, Jabes, aleluia, significa dor. Aleluia. E dor, irmãos, não é algo muito bom, né? Dor remete a nós uma coisa ruim. Aleluia, sofrimento, tristeza. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui a Bíblia vai falar, aleluia, louvado seja Deus, que aquela mulher colocou o nome de Jabes, aleluia, por conta dores, aleluia, ela deu a luz. Sabemos, irmãos, aleluia, quando uma mulher está para dar a luz, aleluia, é grande é a dor, aleluia, que ela sente, aleluia, o ponto, irmãos, dessa mulher, aleluia, colocar no próprio filho, aleluia, algo, irmãos, que olhando remete a coisa ruim, aleluia, jamais, aleluia, a Bíblia não diz o quanto a mãe foi o sofrimento daquela mãe, mas podemos imaginar, irmãos, aleluia, a dor deve ser tão grande, porque isso, acredito eu, que deve ter causado até uma tristeza nela, porque aquele menino, aleluia, toda vez que ela olhava, ela devia olhar para ele e sempre lembrar, aleluia, uma que ela gerou 9 meses, aleluia, uma quando ele saiu, aleluia, pelo nome que ela colocou de Jabes, que o significado já era dor, imagina ela lembrar, sempre voltar, aleluia, ao passado, aleluia, algo que causou uma dor terrível ao ponto de colocar esse nome, aleluia, toda mulher, irmãos, assim que sabe o sexo, a partir já da gravidez, aleluia, ela vai pesquisar, né? Hoje em dia de pesquisa, ela vai olhar o nome, aleluia, louvado seja Deus, que vai remeter ela, aleluia, ao seu filho, algo bom, aleluia, algo, irmãos, que arremeta algo, coisa boa, aleluia, coisa que traz, aleluia, uma sensação boa, aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, aquela criança, aleluia, se a gente for olhar, aleluia, parece que já nasceu fatal, ela está com o peso naquela criança, aleluia, agora ele não teve culpa, aleluia, louvado seja Deus, porque a criança não tem culpa da dor que a mulher sente ao nascer do parto, aleluia, isso é coisa do próprio corpo, irmãos, não é culpa, aleluia, da criança. Então, posso imaginar de repente que ele tinha de tudo, irmãos, para nascer uma criança de repente revoltada, aleluia, de olhar para o nome dele, saber que aquilo era algo ruim, ela já está com aquela criança um peso, irmãos, que ele tinha que carregar, porque o nome, irmãos, é a nossa identidade, nome a gente carrega por uma vida toda, Jesus, aleluia, está no nosso CPF, na nossa identidade, nós nos identificamos assim, aleluia, quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que ela te pergunta é o seu nome, aleluia, louvado seja Deus. Mas, irmãos, aleluia, vim aqui essa noite, aleluia, para te dizer, aleluia, que o nome é sim, irmão, a sua identidade, mas ele não define, aleluia, quem você é. Tu vê, irmãos, que a própria mãe proferiu sobre ele uma palavra ruim. Imagina, irmão, a Bíblia diz que a nossa boca, aleluia, ela é canal de bênção ou de maldição, aleluia, louvado seja Deus. Nós temos o poder, a boca de poder de abençoar ou de amaldiçoar uma pessoa. Imagina a própria mãe, aleluia, como ela tivesse selado o destino daquela criança, aleluia, não, você vai carregar dor o resto da sua vida. Aleluia, irmãos, ela poderia ter determinado o destino dele, mas não determina. Aleluia, irmãos, aleluia, por tudo que aconteceu aqui essa noite, aleluia.
proferida contra você não diz, não fala o que você é. Aleluia, louvado seja Deus. Isso, irmão, não te resume ao que você é. Aleluia. Muito caminho de dor. Uma criança que podia aceitar esse sofrimento e se achar um incapaz, se achar que ele só fazia coisas ruins. Aleluia, louvado seja Deus. Mas ele invocou o Senhor. Aleluia, e Deus mudou a história dele. Aleluia, porque Deus concedeu tudo que ele pediu. Aleluia, porque a oração é a chave que muda tudo. Aleluia, e como diz que o Senhor pediu, aleluia, tudo que ele pediu, então ele teve prosperidade, ele teve bênçãos, ele teve saúde, ele teve tudo que ele pediu, irmão, porque ele invocou a Deus. Aí vai ter uma palavra proferida contra ele, não prevaleceu contra a vida dele. Glória! Aleluia, porque ele pediu para aquele mal, irmão, não o afligisse. A dor não era dele. Aleluia, ele não quis carregar isso com ele. Então, irmão, posso acreditar eu que ele não, Senhor. Aleluia, porque eu vou carregar peso que eu não pedi para carregar. Aleluia, não era dela. Aleluia, não era minha. Aleluia, não teve culpa eu do sofrimento. Aleluia, então, Senhor, muda a minha história. Aleluia, porque quem muda a história é Deus. Não é o que prefere as palavras que os outros dizem do Espírito. Aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. Não é o que a pessoa determinou que você ser. Não é os nomes que a pessoa te dá que determina quem você é diante de Deus. Aleluia! No oculto ali, na intimidade, ele invocou o Senhor e não deixou que esse mal, aleluia, acompanhasse ele pela vida dele. Aleluia, ele invocou o Senhor, porque a nossa história é escrita, irmãos, pelas mãos de Deus. Aleluia. Não é como os outros não vê. Não é como os outros determinam que vai ser a última palavra. Ela provém de Deus. Pode vir achar o que quiser de mim e de você. Não determina quem a gente é. Pode lançar palavras de maldição. Aleluia, contra a tua casa, tua vida, tua família. Não muda como Deus te vê. Aleluia. Aqui no mais, irmão, basta invocar o nome do Senhor. Aleluia. E assim, ó, aleluia, a gente tem nome, mas quem somos nós diante de Deus? Aleluia, nós temos um título, mas quem somos nós diante de Deus? Como Deus te vê? Então é importante, irmão, não é como os outros nos vê, não é o que os outros proferem sobre nós ao nosso respeito, é como o Senhor está nos contemplando. Glória a Deus. É como o Senhor está olhando para mim. Aleluia! Aleluia! E Ele está me vendo. Glória a Deus. Aleluia! Jacó mesmo, irmão. Jacó, se não me engano, no hebraico, ele significa segurando o calcanhar. Mas ele era conhecido, irmãos, aleluia, como enganador. Muitos dizem que o nome de Jacó era enganador. Aleluia, louvado seja Deus. Mas como o Senhor via ele, aleluia, porque não importa, irmãos, ele era enganador pelo que ele fez com o irmão dele. Aleluia, louvado seja Deus. Mas como o Senhor via ele, tanto, irmãos, aleluia, ele era enganador porque ele foi encontro com Deus. Porque quando ele lutou com o anjo, quando ele lutou como homem com Deus, ele passou a ser Israel, pai de uma nação. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, porque, irmão, não importa. Porque se Deus tiver que mudar o teu nome, Deus muda. Aleluia, louvado seja Deus. Paulo, aleluia, ele tinha dois nomes. Como muitos falam que Deus trocou o nome de Paulo, não, ele tinha dois nomes. Aleluia, um era Saulo, era quando era grego, e Paulo quando era romano. O filho depois de qualquer coisa, irmão, mas ele tinha dois nomes. Mas quando ele era perseguidor, ele era Saulo. Quando ele parou de perseguir, que ele caiu, que ele se quebrantou, ele virou Saulo.
irmão, proferida contra o nosso mal, Deus lança por terra. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Deus quebra, irmão. Aleluia, porque maldição Deus transforma em bênção. Então, tem pessoa que recebe essas palavras e carrega por uma vida toda. Aleluia, tem gente, irmão, tem mãe, que ela tem proferir bênção na vida do filho. Ela mesmo profere palavras de maldição sobre a vida daquela criança. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, porque a gente acaba recebendo coisas, aleluia, a gente bota no coração, coisas que não nos definem, coisas que não mudam, não dizem verdadeiramente quem a gente é. Porque tem pessoas que dizem algo a teu respeito, aleluia, já proferem palavras, sem nem ter intimidade contigo, aleluia, sem nem te conhecer, ela já está te carregando um adjetivo, ela já está lançando, proferindo palavras, aleluia, de maldição contra a tua vida. Mas eu creio, irmãos, aleluia, nessa noite, o Senhor já falou que toda palavra de maldição proferida, aleluia, Ele já cortou o lado, Ele já jogou por terra, aleluia, isso, mas deve se pegar da maneira que os outros querem que Ele te olhe, aleluia, porque Deus te olha diferente, aleluia, pronto, irmãos, aleluia, pode lançar o que tiver que lançar sobre a tua vida, aos olhos do Senhor, isso não te define, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, porque Deus não vê a vida, aleluia, independente do que foi proferido, do que foi planejado, do que falaram sobre a nossa vida, porque muitas vezes a gente escuta, não vai chegar, não vai conseguir, daqui a pouco sai, aleluia, louvado seja Deus, e Deus, aleluia, às vezes está falando pra gente, não, você vai chegar, você é notável, você é ilustre, você é uma bênção, aleluia, você não é, aleluia, os outros dizem que você é, aleluia, ainda que te profira nome de tudo quanto é nome, aleluia, mas como o Senhor te vê, aleluia, louvado seja Deus. E aqui, irmãos, é que muda a chave de tudo. Oh, glória! Aleluia, louvado seja Deus. É no 10, irmãos, aleluia, que chave veio mudar a chave, aleluia, do que eu penso que botaram nele, sem ele ter culpa. Aleluia, o peso que ele tinha de tudo para carregar a vida dele toda. Aleluia, que o nome nos acompanha, ele nos segue. Aleluia, imagine o nome que tem um peso desse. Aleluia, mas foi no 10. Aleluia. Aleluia, para tirar férias com a família. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, e muitos hoje em dia já acreditam. É um nome bonito, irmão, missionária. Missionária é um nome que nos dá impotência. Aleluia. Aí então, às vezes, muitos acham que é muita coisa. Aleluia, só que a matemática de Deus é diferente. O maior serve o menor. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E quantos tem aí, irmão? Que às vezes tem nome no cartaz. Aleluia, tem nome, irmão. Aleluia, mas não tem intimidade. Porque nome não diz intimidade. Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes tem nome, mas ninguém conhece. Aleluia, no secreto mesmo, não tem aquela intimidade toda. Porque nome não define quem a gente é. Verdade. Aleluia, ele até marca a identidade, mas não define. Aleluia, tem nome, muitos o nome vem na frente. Quantos a gente vê aí? Tem nome, irmão, tem agenda. Aleluia, tem seguidor. Aleluia, mas chegaram na hora, Jesus mesmo se aparta de mim. Aleluia, eu nem te conheço. Aleluia, louvado seja Deus. Porque intimidade, irmão, não tem nada a ver com nome. Intimidade, aleluia, não precisa de nome, não precisa de título, não precisa, irmão. Aleluia, ali às vezes no secreto, aceita algo que as pessoas vão proferir ao nosso respeito e a gente pega aquilo, aleluia, como uma identidade. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, aleluia, que se a pessoa falar, você é fraca, ela fala, não sou fraca. Ah, você é verdade, sou é. E
E aquilo, irmãos, se você já fez trabalho, dá um exemplo. A pessoa do trabalho você vai falar, você é chata. E às vezes você nem falar, eu sou chata mesmo. E aquilo passa por um outro, você foi reconhecido através daquilo. Você vira chata no lugar, porque você aceita e as pessoas proferiram aquilo ao seu respeito. Aí ela falando, não presta, você mesmo para se chegar, como você de fato, você não prestasse, como aquilo que aquela pessoa determinou, aquilo que ela proferiu, aleluia, verdadeiramente, diz tudo o que você é. Aleluia. E muitos irmãos hoje em dia, às vezes, incomoda, muitos se preocupam hoje em dia com o nome. Aleluia, louvado seja Deus. Como nome, aleluia, dissesse, aleluia, muita coisa. Como nome, irmãos, aleluia, fosse um símbolo de quem realmente é, muitas das vezes, a nossa personalidade. Aleluia, hoje em dia, irmãos, ela ali, praticamente, ela já predestinou, como Deus já tivesse, irmão, se isso fizesse a diferença, ela já estaria predestinando uma coisa, algo ruim para a vida do filho. Uma coisa que poderia, imagine, se ele tivesse aceitado isso, aleluia, ele ia achar que ele era um motivo de dor, aleluia, ele poderia não andar no caminhar, aleluia, muito pelo contrário, aqui a Bíblia vai dizer, aleluia, que mesmo com esse fardo, com esse peso, irmão, que ele não pediu para carregar, aqui vai dizer que ele que foi chave, tu vê que aqui está falando da descendência. Mas quando chega no capítulo 9, é tipo como abrir um parênteses. E foi chave mais ilustre que seus irmãos. Aleluia. Ilustre é uma pessoa importante, como fosse uma pessoa importante, não, uma pessoa notável. Aleluia. Ainda naquele peso, irmãos, que ele não pediu para carregar, que lançaram nele. Quando ele era uma criança, ele era mais ilustre. Aleluia, louvado seja Deus. Ele era mais ilustre que os irmãos. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Ainda com a palavra de maldição proferida sobre a vida dele, ainda que lançaram, não, você vai ser boa. Aleluia, mas não, ele foi mais ilustre. Aleluia, você vai causar sofrimento. Você remete sofrimento.